Está circulando o rumor de uma possível nova aquisição da Azevedo no setor de petróleo. E aqui nesse vídeo, como é de costume, eu vou te explicar no detalhe tudo o que pode envolver essa nova aquisição e também vou dar a minha opinião a respeito, se eu acho que esse movimento é positivo ou negativo para a companhia. Então já deixa o teu like, te inscreve no canal e vem comigo para entender melhor essa história. Há poucos dias atrás, foi divulgado pelo Lauro Jardim, que é um dos maiores colunistas econômicos do país, que a Azevedo e Travassos estava próxima de adquirir, de comprar a Seacrest Petróleo. A Seacrest foi uma empresa criada em 2020, justamente para explorar campos de petróleo onshore aqui no Brasil. Hoje, a Seacrest detém uma série de campos de petróleo em dois polos, o polo Cricaré e o polo Capixaba Norte, ambos no Espírito Santo. A Seacrest comprou o polo Cricaré em 2021 junto à Petrobras. E na ocasião, entre signing e closing da operação, a companhia pagou algo em torno de 38 milhões de dólares. No entanto, nesse contrato de venda do polo Cricaré, também constam cerca de 118 milhões de dólares em pagamentos contingentes relacionados a preços futuros do petróleo. Já o polo Capixaba Norte, que é bem maior, também foi comprado junto à Petrobras em 2023 e entre signing e closing, a Seacrest pagou algo em torno de 460 milhões de dólares. E também, além disso, existia algo em torno de 66 milhões de dólares em pagamentos contingentes relacionados ao preço futuro do petróleo. Se nós juntarmos os valores pagos pelo polo Cricaré e pelo polo Capixaba Norte, vai dar um montante de mais ou menos 830 milhões de dólares, o que é um dinheiro muito grande, como vocês devem ter noção. Atualmente, esses dois polos combinados têm uma produção diária de cerca de 7 mil barris de petróleo por dia. Mais ou menos 1.000 barris de petróleo vêm do polo Cricaré e os outros 6 mil vêm do polo Capixaba Norte. Então, obviamente, olhando para esses números, dá para ter uma dimensão que é um negócio muito maior do que o negócio que a Azevedo opera atualmente. A Azevedo comprou a Phoenix por 150 milhões de reais. Os campos que a Azevedo opera atualmente, existe uma expectativa que eles possam chegar a uma produção diária na casa de 2 mil barris por dia. Ou seja, quando a gente fala da Seacrest, a gente fala de uma empresa com um tamanho muito maior, uma produção muito maior e também com valores infinitamente superiores aos valores trabalhados hoje na Azevedo Petróleo. Ah, Cleison, então é impossível a Azevedo comprar a Seacrest? Não, não é impossível, até porque a Seacrest está passando por um momento bem complicado nos últimos meses. Para quem não sabe, a Seacrest é uma empresa listada em bolsa, só que ela é listada na bolsa da Noruega. E quando a gente olha a cotação das ações da Seacrest, dá para ver claramente que a situação não está muito bonita. As ações da companhia caem cerca de 98% só em 2024. E hoje a Seacrest tem um valor de mercado de mais ou menos 111 milhões de coroas norueguesas, o que vai dar mais ou menos 58 milhões de reais. Quando a gente fala de 58 milhões de reais, já fica muito mais palatável para a realidade da Azevedo. No entanto, quando a gente fala de uma empresa, não dá para olhar apenas para o valor de mercado. Nós também temos que olhar para a dívida dessa companhia. E olhando aqui para o último balanço divulgado pela Seacrest, dá para ver que a dívida da empresa é muito grande. A Seacrest fechou o segundo trimestre de 2024 com uma dívida líquida de mais ou menos 386 milhões de dólares. Portanto, se nós juntarmos a dívida com o valor de mercado, daria algo em torno de 400 milhões de dólares para arredondar aqui. E essa dívida muito elevada é um indicativo de que a situação da Seacrest não é nada boa atualmente. Quando a gente olha aqui a operação da companhia, nós até conseguimos ver uma produção diária decente, como eu já comentei, mas apesar de ser uma produção bem decente, é um patamar bem abaixo do que a Seacrest esperava estar produzindo a essa altura do campeonato. Outro ponto que também é importante a gente olhar é o lifting cost, o custo de extração da Seacrest. E como dá para ver aqui nesse gráfico, o custo de extração, o custo de produção, está na casa de 26 dólares por barril. Esse é um custo muito elevado e certamente esse é um dos fatores
pelos quais a situação financeira da companhia não está nada saudável. E quando a gente olha o resultado financeiro da Seacrest, isso fica ainda mais claro. Como dá para ver aqui nesse recorte, no segundo TRI de 24, a companhia teve um total income, que seria uma receita total, de mais ou menos 47 milhões de dólares, um lucro ou prejuízo, operacional de 2,5 milhões de dólares, e aqui o prejuízo antes dos taxes, dos impostos, foi de 21 milhões de dólares. Quando a gente olha aqui o lucro ou prejuízo líquido, a companhia teve um lucro líquido de 5,4 milhões de dólares. Mas esse lucro líquido só aconteceu porque ela teve um não recorrente de ganhos tributários. Ou seja, o real resultado da companhia é esse resultado operacional que foi péssimo. E se nós olharmos os outros trimestres para trás, dá para ver que essa tendência de prejuízo operacional, ela se mantém. Teve prejuízo no primeiro TRI de 24 e também no segundo TRI de 23. Com isso, a queima de caixa vem sendo bastante agressiva nos últimos trimestres. Como dá para ver aqui nesse gráfico, a queima de caixa no segundo TRI de 23 foi elevada, no primeiro TRI de 24 então elevadíssima, e agora no segundo TRI de 24 teve ali um leve respiro, mas muito por conta dessa questão tributária que eu comentei. Tendo esses prejuízos constantes e essa queima de caixa muito relevante, obviamente a companhia não consegue investir para melhorar a produtividade dos seus campos de produção. Como dá para ver aqui, o CAPEX da Seacrest está muito baixo e certamente vai continuar baixo ou até mesmo diminuindo nos próximos trimestres. E isso é muito preocupante para a empresa. Por quê? Campos de petróleo sem investimento, sem manutenção, eles começam a definhar, começam a diminuir a produção com o passar do tempo. E com isso, a situação financeira da companhia tende a ficar cada vez pior. E ainda podem acontecer coisas piores do que isso, como por exemplo, um vazamento de óleo, um desastre ambiental. E foi justamente isso que aconteceu com a Seacrest há alguns meses atrás. Aconteceu um vazamento grande de óleo em um dos campos da companhia, que afetou uma grande área lá no Espírito Santo, e certamente a Seacrest será penalizada por isso e de fato tem que ser penalizada. Mas o fato é que isso tudo, tanto esse rendimento operacional muito abaixo, quanto essa tragédia ambiental que escancara a má gestão da companhia, deixa bem claro que a Seacrest não é uma empresa bem tocada atualmente. E, consequentemente, os ativos que ela possui, apesar de serem ativos com um bom potencial, também não estão sendo bem tocados. O que eu quero dizer com isso é que, com certeza, se entrar uma nova empresa para operar esses ativos, uma nova gestão, fazendo os investimentos necessários, é muito plausível aumentar de forma relevante a produção do Polo Cricaré e do Polo Capixaba Norte. Agora, será que a Azevedo é a empresa para fazer isso? Na minha opinião, a Seacrest hoje é um ativo grande demais para a Azevedo digerir. Como eu já comentei, o valor de firma da Seacrest, que é o valor de mercado mais a dívida, é na casa de 400 milhões de dólares. Essa cifra é completamente fora da realidade atual da Azevedo. Da mesma forma, a produção dos campos da Seacrest atualmente é na casa de 7 mil barris de petróleo por dia e, se forem bem operados, podem facilmente chegar a 15, 18, quem sabe 20 mil barris por dia. E é óbvio que seria maravilhoso se a Azevedo conseguisse comprar esses ativos e passasse a ter uma produção de 10, 15, 20 mil barris de petróleo por dia. Mas o ponto é, para a Azevedo comprar uma empresa desse porte, comprar ativos com essa capacidade de produção, certamente a companhia teria que ficar bastante alavancada, teria que tomar alguns riscos elevados e teria que operar esses campos de forma primorosa para ter o retorno o quanto antes. Porque senão pode acontecer com a Azevedo o que está acontecendo com a própria Seacrest, que foi uma empresa que se alavancou bastante para comprar esses poços, apostou em uma melhora muito rápida da produção e isso acabou não acontecendo. E agora a Seacrest se vê em uma posição bem complicada financeiramente. Agora, existe uma série de outras engenharias possíveis para uma operação como essa. Por exemplo, os ativos da Seacrest podem ser desmembrados e vendidos separadamente para diversos compradores e a Azevedo pode ser um deles. Sim, isso pode acontecer.
Pode se formar um consórcio da Azevedo com outras 2 ou 3 empresas para comprarem a Seacrest. Sim, também pode acontecer. Enfim, existe uma série de possíveis engenharias para dar andamento nessa operação. Mas o que eu quero dizer é que a Azevedo simplesmente comprar esses ativos, comprar a Seacrest, assim como ela fez com a Phoenix, para mim é irreal e não vai acontecer, e se a companhia fizer, o risco de dar errado é muito grande. Eu prefiro que a Azevedo continue trilhando seu caminho de formiguinha, pouquinho a pouquinho, crescendo, gerando caixa, mostrando resultado, gerando valor, crescendo mais um pouco, do que a companhia de repente dê um passo maior do que a perna, fique mega alavancada e acabe tendo um problema muito pior ali na frente. Então, para finalizar, eu quero dizer para vocês mais uma vez que tudo isso, que essa notícia é apenas um grande rumor. Nós não temos nenhuma confirmação por parte da companhia e tampouco sabemos possíveis detalhes dessa compra dos ativos ou dessa compra da Seacrest. Por isso é até um pouco difícil de dar uma opinião muito firme nesse momento. Mas, na minha opinião, olhando para os valores que orbitam essa possível transação, eu acho que seria temerário por parte da Azevedo, sendo uma empresa ainda muito pequena, que está galgando seu crescimento, dar um passo desse tamanho, ficar mega alavancada e entrar em um ativo que já se mostrou um tanto quanto difícil de operar. Mas o ideal é a gente esperar cenas dos próximos capítulos. Se essa negociação realmente for à frente, a gente vai saber mais detalhes a respeito disso, vamos entender o economics dessa possível operação e tudo mais. Mas por enquanto, não passa de um rumor, não fiquem animados, tão pouco preocupados quanto a isso, porque é apenas rumor de mercado e isso acontece todos os dias. Antes de acabar o vídeo, não esquece de conferir os links na descrição e no comentário fixado. Ali tem um link para minha assessoria de investimentos e para minha mentoria individual, e esses links são para você que quer a minha ajuda para investir melhor, para buscar um retorno melhor no mercado. Tá certo? Também não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo com os amigos, familiares, colegas de trabalho, faculdade, enfim, com quem você quiser, tá certo? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.